Queridos, Deus colocou no meu coração compartilhar com vocês sobre o texto que fala do rico e do Lázaro. Já faz 3 semanas que Deus colocou isso no meu coração e foi ficando mais forte quando vem chegando perto do dia. Então o tema da mensagem de hoje é o rico e Lázaro, a morte não é o fim da existência. Forte isso, né? A morte não é o fim da existência. E nós não tínhamos combinado, mas essa última música tem muito a ver com aquilo que nós vamos falar hoje. Deus está no controle de tudo, assim como Ele me inspirou, Ele também inspirou quem escolheu o repertório de hoje para que tivesse uma conexão. Queridos, na mensagem de hoje, nós aprenderemos não só que a nossa existência ultrapassa a morte, como também aprenderemos que a forma como nós vivemos essa vida aqui na terra e as decisões que nós tomamos aqui terão impacto, terão consequências na eternidade. O texto base da nossa mensagem não podia ser outro. Lucas, capítulo 16, vamos ler do versículo 19 ao versículo 31. Que é a parábola do rico e Lázaro. E eu quero frisar aqui que, de repente, você é da linha que acredita que o rico e Lázaro não é uma parábola. Não sei se você sabe, mas existe muita discussão sobre isso. Inclusive, se essa história que Jesus contou é de fato uma parábola, ou seja, uma história que Jesus cria, uma história fictícia que Ele cria para expressar uma verdade, ou se de fato Jesus está relatando algo que aconteceu sim com dois homens. Então existe um grupo de estudiosos que defendem que o rico e Lázaro é real, e outros que defendem que o rico e Lázaro é uma parábola que fala de uma verdade real. Bem, eu não vou entrar nesse mérito. Uma hora eu vou chamar de parábola, outra hora eu vou chamar da história de rico e Lázaro, mas o importante é a verdade expressa nessa narrativa que Jesus conta aqui. Então Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31 diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Não esquece isso. Onde é que o mendigo estava? Deitado na porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. O texto continua: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Entenda, Abraão aqui nessa história, o pai Abraão, ele representa Deus. Ele representa a figura de Deus. Então ele foi levado para junto de Abraão, ou seja, para o céu, para Deus. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então gritando disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo, atente para isso, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Continua o texto. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna,
porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Deus falava das Escrituras. Moisés e os profetas aqui não estavam vivos no tempo de Jesus. Então, aqui Deus está falando: escutem as Escrituras. Mas ele insistiu, o rico insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos, e outras palavras assim: não, pai Abraão, eles não vão ouvir as Escrituras. Não, os meus irmãos são como eu, eles não vão dar ouvidos a Moisés e aos profetas. Não, aí ele tem uma ideia melhor: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Ele estava querendo que Abraão, Deus, mandasse Lázaro dentre os mortos para ir falar aos seus irmãos. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, se não creem nas Escrituras, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero pedir ao Senhor misericórdia nesse momento, misericórdia e graça, misericórdia sobre minha vida, Deus, que estou aqui com a responsabilidade de falar da Tua palavra tão preciosa, tão poderosa, e eu tão falho, tão pequeno. Por isso, Deus, eu preciso da Tua misericórdia, eu dependo do Senhor, e peço que o Senhor me use, apesar dos meus defeitos, das minhas limitações. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, e se porventura houver aqui, ou alguém que está acompanhando pela internet, um coração endurecido, petrificado, que seja quebrantado agora pelo poder do nome de Jesus, pelo amor de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Que os olhos espirituais venham se abrir completamente para enxergar a verdade contida na Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que essa seja uma noite de edificação, mas que também seja uma noite de salvação para aqueles que não Te conhecem. Nós consagramos esse tempo, esse lugar para o Senhor em nome de Jesus, e declaramos que queremos ouvir a Tua voz, Deus. Fala conosco nessa noite. Nós oramos assim e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querido, essa é uma história bem profunda, séria, que começa aqui nessa vida terrena e se completa na eternidade. Mas nós não podemos entender perfeitamente ou completamente o significado dessa história ou dessa parábola sem entender primeiro o contexto em que ela foi contada. Qual é o contexto em que Jesus conta essa história do rico e Lázaro? Qual era o assunto que Jesus estava tratando? Quem eram os seus ouvintes? A gente precisa entender isso, porque essa história do rico e Lázaro foi usado aqui como mais um argumento de Jesus no assunto que ele estava tratando anteriormente. Então a gente não pode chegar no meio da conversa, Jesus já tinha falado um bocado, e a gente não pode chegar no meio da conversa e entender toda a conversa. Então, antes de Jesus contar a parábola do rico e Lázaro, ele estava falando sobre o quê? Antes disso, Jesus tinha contado uma outra parábola do administrador infiel. Depois, se você tiver tempo, você lê essa parábola. Mas ele tinha contado a parábola do administrador infiel, e eu não quero ler aqui essa parábola de novo, mais uma parábola, mas eu quero ler a conclusão que Jesus fez após contar a parábola do administrador infiel, porque isso tem tudo a ver para entendermos o que ele queria ensinar com a parábola, com a história do rico e Lázaro. Então vamos ver aqui um trechinho anterior, isso é o contexto
contexto. Tem o texto, que é a parábola do rico e Lázaro, e aquilo que está junto com o texto, que é o contexto. Então vamos lá, Lucas capítulo 16, o versículo 9 ao 15. Aqui ele já tinha contado a parábola do administrador infiel e está fazendo uma conclusão do assunto da parábola. Ele diz assim: e eu recomendo a vocês, usem a riqueza injusta. Riqueza injusta aqui, gente, são as riquezas materiais, as riquezas deste mundo terreno. Usem a riqueza injusta para fazer amigos, para ajudar as pessoas, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Aqui tem um texto que quase todo mundo conhece. Aí ele diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Só um parênteses aqui, a gente costuma usar esse texto às vezes um pouco fora de contexto. A gente pensa assim, que esse pouco aqui é assim: se você é fiel com 10 reais, então você é fiel com R$1.000. A gente pensa que o pouco é pouco dinheiro, pouco recurso material, mas não é. No contexto aqui, esse pouco são as riquezas terrenas, e o muito são as riquezas eternas celestiais. E aqui ele está dizendo: se você é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então ele já chamou as riquezas terrenas de riquezas injustas, e agora ele chama de riquezas poucas. Ele diz: portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, ele voltou a falar de injusto, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas, que são as riquezas celestiais? Nenhum servo, isso aqui também a gente conhece bem, nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza. Os fariseus, que eram avarentos, ouviram tudo isso e se converteram. É isso que está escrito aí? Não, estou brincando. Aí diz assim: os fariseus, que eram avarentos, ouviram tudo isso e zombavam de Jesus. Por que eles zombavam? Porque Jesus estava combatendo o amor ao dinheiro, o apego às coisas materiais, e eles eram avarentos. Mas Jesus lhe disse: vocês são os que se justificam diante dos homens. Vocês, em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês, diante dos homens, vocês têm uma capa de piedade, uma capa de humildade. Vocês aparentam ser uma coisa que vocês não são. Ele diz: mas Deus conhece o coração de vocês. Lembre disso, que a gente vai usar bastante isso. Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que é elevado, ou seja, aquilo que é precioso entre os homens, é abominação diante de Deus. Então, queridos, esse é o contexto em que Jesus conta a parábola ou a história do rico e Lázaro. Aqui Jesus disse todas essas coisas, e aí ele vai contar então a parábola do rico e Lázaro. E Jesus está aqui, nesse contexto, fazendo uma denúncia pública e clara contra os fariseus, os líderes religiosos de sua época. Jesus está dizendo: vocês são administradores infiéis, pois vocês deixaram de servir a Deus, de servir as pessoas, para servirem a si mesmos, para se servirem uns aos outros. Ou seja, vocês esqueceram de Deus, esqueceram dos necessitados e só pensam em vocês mesmos. E Jesus está dizendo: vocês deveriam usar todos os recursos que pertencem ao Senhor para ajudar o próximo e não apenas para si mesmos. E qual foi a reação dos fariseus? Nós vimos aqui: por serem avarentos. Avarento quer dizer aquele que ama o dinheiro. Eles zombaram de Jesus. Zombaram de Jesus. Então, como resposta a essa zombaria, Jesus conta a história do rico e Lázaro. Então, o objetivo de Jesus com a história do rico e Lázaro era mostrar qual seria então o fim dos fariseus, e não somente dos fariseus, qual seria o fim de todos os avarentos, egoístas e amantes do dinheiro,
que não se arrependesse. E aí Jesus conta a história do rico e Lázaro. Então esse é o tema central da parábola do rico e Lázaro: a avareza, amor ao dinheiro, apego às coisas materiais, egoísmo e as consequências eternas que tudo isso pode causar. Esse é o contexto, esse é o assunto, para a gente extrair lições aqui dessa parábola. Então, repito, a forma como vivemos essa vida terrena trará consequências na eternidade. Jesus está dizendo isso no contexto. Agora nós vamos voltar então, já entendemos o contexto. Agora nós vamos voltar para a história do rico e Lázaro. Queridos, a história começa falando de dois personagens completamente diferentes, completamente opostos. Um extremamente rico, ele não era só rico, ele era extremamente rico. O texto faz questão, Jesus faz questão de dizer que ele se vestia de púrpura e linho finíssimo. Isso era só para quem era top. Outra coisa, diz que ele se alegrava diariamente com ostentação. Esse alegrar-se diariamente, isso tem a ver com festejar, com fazer festa, com ostentação. Isso é coisa de alguém que era muito rico, para estar bancando festa todo dia e estar ostentando a sua riqueza todos os dias. Então, de um lado você tem um homem extremamente rico, de outro lado você tem um homem extremamente pobre, não só pobre, mas extremamente pobre. O texto diz que ele era mendigo. De um lado você tem um homem que aparentemente gozava de saúde plena, pois fazia festa todo dia. E de um outro lado você tem um homem extremamente doente, que era um mendigo, com o corpo coberto de feridas, e o tratamento que ele tinha, o médico que lhe atendia eram os cachorros que lambiam as suas feridas. Mas a primeira coisa que já choca aqui aqueles que vivem apegados às coisas desse mundo é que ambos morreram. Você pensa, esse rico vai viver mais uns 80 anos, o cara tem tudo, o cara deve ter plano de saúde, o cara tem os melhores médicos, mas a história diz que ambos morreram. O mendigo provavelmente morreu como consequência das muitas feridas que cobriam o seu corpo, de alguma doença grave que ele já vinha sofrendo há bastante tempo. O rico provavelmente teve um infarto fulminante, sofreu um acidente, alguém matou, não sei, mas foi alguma coisa repentina. Mas ambos morreram, tanto o extremamente rico como o extremamente pobre. Mas tem algo aqui que chama a atenção. Eu pergunto a vocês acompanharam a história, vocês já devem ter lido essa história antes. Eu pergunto, vocês sabem qual era o nome do rico? Quem aqui sabe o nome do rico, por favor? Vocês sabem o nome do rico? Eu também não sei. E sabe por que nós não sabemos o nome do rico? Porque Jesus, o autor da história, aquele que contou a história, não deu um nome para o rico. Quem aqui sabe o nome do pobre? Como era o nome do pobre? Lázaro. Fácil, né? Lázaro. O mendigo tinha um nome. O mendigo tinha um nome. Para Jesus, o rico era um desconhecido, um sem nome, enquanto o mendigo era conhecido e reconhecido, era Lázaro. Queridos, aqui está o primeiro contraste entre o reino de Deus e o reino dos homens, entre o reino celestial e o reino terreno. Entre os homens, isso é exatamente o contrário. Entre os homens, Lázaro era um anônimo. Naquela sociedade, Lázaro era um ninguém, era um indigente. Enquanto o rico era conhecido, prestigiado, aplaudido, era um popstar. Era invejado. Todo mundo na cidade, pode ter certeza, sabia o nome do rico.
Agora, praticamente ninguém sabia o nome do pobre. Aquele miserável, aquele mendigo. Sabe aquele mendigo que fica lá na porta do rico? É assim. Queridos, por que com Deus é o contrário do que é conosco aqui? Jesus nos deu essa resposta quando nós lemos aqui o texto. No contexto, Lucas 16,15, só para você lembrar, vai aparecer na tela, Lucas 16,15, diz: Deus conhece o coração de vocês. Aí ele diz assim: pois aquilo que é elevado, aquilo que para vocês é precioso entre os homens, é abominação diante de Deus. Por que que entre nós o rico é valorizado e aplaudido e o pobre é desprezado e ignorado? Porque os nossos valores são o contrário dos valores do reino de Deus. Porque para nós as coisas terminam sendo mais importantes do que as pessoas, e o ter é mais valorizado do que o ser. Os nossos heróis, aqueles que nós almejamos imitar, muitas vezes são pessoas que têm as coisas, mas que não são grande coisa. Às vezes você aplaude, você admira o cara que tem uma super conta bancária, que anda numa Land Rover, que usa um relógio importado, mas não tem caráter. E às vezes você nem liga para aquele que tem um caráter firme, semelhante ao de Jesus, que às vezes está do teu lado e você deveria se inspirar e imitar ele naquilo que ele imita Cristo. Os valores são diferentes, são o contrário. Jesus está dizendo: aquilo que vocês valorizam, eu abomino. Aquilo que para vocês é importante, para mim não vale nada. Ele também deixa isso claro lá em Apocalipse, não está o texto aí na tela, mas você lembra lá em Apocalipse, quando a revelação a João, da descrição de como será a cidade celestial, a Nova Jerusalém, lá diz que as ruas serão de ouro e de cristal. Ou seja, os metais preciosos pelos quais as pessoas matam e morrem aqui nos nossos dias, lá na eternidade vai ser material para pavimentação de ruas, para ser literalmente pisado pelos pés. Eu não sei se ali em Apocalipse isso é uma linguagem figurada, e a intenção é justamente deixar isso claro. Olha, lá na eternidade vai ser tudo diferente. As coisas que vocês pensam que são preciosas aí, lá não valem nada. Ou se de fato lá vai ser ouro e cristal, literalmente, ambos, sabe, qualquer uma das duas alternativas está correta. A verdade latente é isso: aquilo que para vocês tem valor, Deus está dizendo, para mim não vale nada. Eu fico pensando, queridos, se essa parábola fosse contada por um de nós, se essa história fosse contada pelos fariseus, certamente não seria assim. Certamente o rico é que teria um nome e o mendigo seria um desconhecido, um sem nome, um indigente. Provavelmente, se a parábola fosse contada por nós ou pelos fariseus, o tema seria assim: Lázaro e o mendigo. Lázaro não seria o mendigo, Lázaro seria o rico. Então seria Lázaro e o mendigo. Seria o título que nós daríamos para essa parábola. O rico teria nome, mas o pobre não. Queridos, o pobre era apenas parte da paisagem, parte indesejada da paisagem na calçada do rico. Ele era um invisível, um ninguém, mas para Jesus ele era Lázaro. Jesus faz questão aqui na parábola de colocar o Lázaro, o mendigo, o pobre, doente, exatamente na porta do rico. E isso faz com que o rico fique sem opções de desculpas esfarrapadas. Ah, Senhor, eu não ajudei o Lázaro porque eu nem sabia que ele estava precisando. Eu não sabia, se eu soubesse que ele estava doente, eu tinha ajudado. Se eu soubesse que ele estava com fome, não podia. Ele praticamente tinha que passar assim, ó, porque Lázaro estava na sua porta. Queridos, todos nós temos um Lázaro na nossa porta.
Todos nós estamos cercados de pessoas necessitadas que anseiam pelas migalhas que caem da nossa mesa, mesmo que a sua mesa seja uma mesa humilde. Existe alguém que não tem nada sobre a mesa. E em Mateus 25, ainda vamos ler esse texto hoje. Como eu gosto desse texto. Eu gosto desse texto porque ele bate em mim. Você está entendendo? Eu gosto desse texto, Mateus 25, daqui a pouco eu vou ler. É porque ele bate na minha cabeça com força. E lá em Mateus 25, Jesus chama esses Lázaros de meus pequeninos. Mas nós fazemos como o rico. Nós fingimos que não vemos os Lázaros que estão à nossa porta. Queridos, que lições, a mais, né? Que já tiramos um bocado de lições aqui. Que lições nós podemos extrair dessa história que Jesus contou? Vamos ver 4 lições a partir de agora. Primeira lição: o rico não foi para o inferno simplesmente porque era rico, e Lázaro não foi para o céu só porque era pobre. É bom deixar isso claro aqui. Para um leitor apressado, ele pode pensar que o que levou o rico ao inferno foi o fato de ser rico, e o que levou o pobre ao céu foi o fato de ser pobre. Então todos os ricos vão para o inferno e todos os pobres vão para o céu. Isso não faz sentido. A Bíblia se explica pela própria Bíblia. Você pega outras passagens em que o próprio Jesus diz que a maioria vai entrar pela porta larga que conduz à perdição, e que a menor parte é que vai entrar na porta estreita e no caminho estreito que conduz à salvação. Ou seja, a maior parte das pessoas sobre a face da terra vão se perder. E aí você analisa: tem mais ricos ou pobres no mundo? Claro que tem mais pobres. Então, se todos os pobres fossem salvos, essa história de Jesus dizer que a maioria se perder estava errado. Então, logo, uma passagem clara, ela traz luz para aquela que às vezes não está tão clara assim. Então, se por algum motivo, ao ler essa parábola, surgiu a ideia na sua mente de que todo pobre vai para o céu e todo rico vai para o inferno, apague isso. Porque Jesus, em outras passagens, deixou claro que não é isso que ele estava dizendo. Então, o rico não vai para o inferno simplesmente porque é rico, e o pobre não vai para o céu simplesmente porque é pobre. O problema não estava no tamanho da conta bancária de ambos. O julgamento de Deus foi baseado no que ele viu quando olhou o coração de cada um. Lembra? Vocês lembram do versículo 15 que nós lemos aqui agora há pouco? Deus vê o coração, Deus conhece o coração de vocês. Essa foi a introdução para a parábola. Então Jesus já está deixando claro: o critério do julgamento de Deus não tem a ver com os bens, tem a ver com aquilo que está no seu coração. O dinheiro não é um problema em si mesmo. O problema é o amor ao dinheiro. Você conhece o famoso texto que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? Onde é que fica o amor ao dinheiro? Aqui, ó, no coração. Onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Querido, pode ter certeza, no céu estarão centenas, talvez milhares de pessoas que foram prósperas sobre a terra, que foram ricas sobre a terra. Um deles é Abraão. Abraão, aquele que Jesus colocou na história como o representante de Deus. Quando Jesus diz assim que Lázaro foi para o céu junto do pai, ele diz junto de Abraão. Abraão era um homem extremamente rico, centenas de empregados, de funcionários, rebanhos enormes. Abraão era rico. E não só Abraão, Isaac era rico, Jacó era rico, Jó era o homem mais rico de sua geração. Mas eram homens ricos, homens que tinham posses, mas que tinham um coração humilde. Homens que reconheciam que tudo que tinham pertenciam a Deus, e homens que não amavam os bens que Deus tinha confiado. Do mesmo jeito, pode ter certeza, o inferno estará repleto de pessoas que foram pobres e miseráveis
nessa vida, mas que tinham um coração cheio de egoísmo, cheio de ganância e de inveja, assim como o rico. Não é o dinheiro ou a falta de dinheiro que determina o nosso destino eterno, mas com certeza, preste atenção, com certeza, o amor ao dinheiro e o apego às coisas materiais podem levar alguém ao inferno. Querido, eu não posso ser cristão, eu não posso ser discípulo de Jesus Cristo e usar os recursos que Deus me confiou exclusivamente em meu próprio benefício. Isso é duro. Isso é duro. Eu passei a semana apanhando disso aqui. Isso aqui foi o que Deus falou para mim a semana toda. E eu me senti um miserável. Porque a verdade é que eu sou um miserável egoísta. E que uso praticamente tudo que Deus me confia para mim mesmo, para os meus. Então eu passei a semana apanhando disso aqui. Agora chegou a sua vez de apanhar junto comigo. Eu não posso continuar dizendo que sou discípulo de Jesus e usar tudo o que Ele me confia em meu próprio benefício. Eu não posso continuar dizendo que sou cristão e discípulo de Jesus e não repartir o que Deus tem me confiado com aqueles necessitados, com os Lázaros que estão na minha porta. E aí, eu quero ler com vocês Mateus 25. É a vara, Mateus 25 é a vara que Deus tem descido com força no meu lombo. Mateus 25, 41 ao 45. Ele está falando sobre o julgamento na eternidade. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo de maldição, da maldição de Deus, vão para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Para aí. Aí você diz: não, aqui só tinha nesse lado, pode ter certeza, desse lado esquerdo, para ouvir isso, era quem? Eram os traficantes, era os pedófilos, eram os estupradores, eram os assassinos. Não, só podia ser essa turma. Era essa turma, eu tenho certeza que era. Vamos ver quem era que estava lá do lado esquerdo ouvindo isso. Ele diz: pois eu estava com fome e vocês não me deram comida, estava com sede e não me deram água, era estrangeiro e não me receberam em sua casa, estava sem roupa e não me vestiram, estava doente na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Eita, não eram os assassinos? Parece que era gente como nós, era gente como eu, egoísta, que não repartia, que fingia que não via os Lázaros. Então, essa gente que estava lá, como eu e você, perguntaram: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome ou com sede? Eu acho que era com voz de choro: Senhor, quando foi que a gente viu o Senhor com fome e com sede? Sem roupa ou doente na cadeia e não ajudamos? O rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Todas as vezes que vocês deixarem de ajudar uma destas pessoas mais humildes, um desses Lázaros, foi a mim que vocês deixaram de ajudar. Queridos, Jesus está mandando, despachando direto para o inferno pessoas egoístas, incapazes de compartilhar o que Deus lhes confiou com aqueles que necessitam. É duro isso, né? Um cristão
ele deve ser um gerador de riqueza. Também não venha com essa filosofia: eu sou cristão, então eu não tenho que me esforçar para trabalhar, para ganhar dinheiro, para prosperar. Não. Cristão, ele tem que ser um gerador de riqueza, mas nunca um acumulador de riqueza. A verdade é que um cristão, ele deve ser reconhecido pela riqueza que ele reparte, e não pela riqueza que ele acumula. Essa é a diferença. Ele gera riqueza, mas ele não permite que o seu coração esteja na riqueza. Olha só, eu gosto também desse texto. Você já deve ter me ouvido ler esse texto umas 50 vezes. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 11. Olha que texto maravilhoso. Vocês quem? Os discípulos de Jesus. Ele está dizendo: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, ou seja, por intermédio da generosidade, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Você consegue compreender o que esse texto está dizendo? Está dizendo que prosperidade realmente é uma promessa de Deus para os seus filhos. Ele está dizendo: vocês vão ser enriquecidos, não é só de um jeito não, é de várias formas. Mas tem um propósito. Vocês vão ser enriquecidos de várias maneiras, para que vocês possam ser generosos em qualquer ocasião. Então existe sim uma promessa de prosperidade de Deus para os seus filhos, mas essa prosperidade é dada para patrocinar a generosidade, e não o egoísmo e o amor ao dinheiro e a avareza. Queridos, Deus quer levantar a sua igreja aqui na terra, e a igreja somos nós. Deus quer levantar a sua igreja como um oásis de generosidade no meio de um deserto de egoísmo, porque esse mundo material é um deserto cheio de egoísmo, e Deus quer levantar a sua igreja, Deus quer erguer a sua igreja como um oásis no meio desse deserto, um oásis de generosidade. Foi isso, Ele nos deu esse exemplo desde o início. Se você pegar a sua Bíblia e começar a estudar o livro de Atos dos Apóstolos, que conta a história da igreja no seu princípio, ou seja, por isso que a gente chama a igreja primitiva, a igreja dos primeiros dias, você vai ver que era exatamente isso, que eles eram um oásis de generosidade no meio de um deserto de egoísmo. Atos capítulo 4, versículo 32, aqui é só um trechinho do que diz lá. Olha o que diz: todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo, viviam em comunhão. Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Ninguém dizia que o que possuía era somente seu, mas eles tinham o hábito de repartir uns com os outros o que tinham. Sabe o que aconteceu por causa disso? Se você já leu Atos, você sabe. A igreja caiu na graça do povo, e todos os dias o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Não tem tudo a ver com o que a gente leu agora há pouco em Coríntios? Que Deus nos enriquece de diversas formas para sermos generosos em toda ocasião, para que por meio da nossa generosidade resultem ações de graças a Deus. Aquela igreja generosa de Atos, ela caiu na graça do povo. O povo se apaixonou por aquela igreja, e quando eles foram lá saber o que estava acontecendo, por que aquele povo era tão generoso, eles descobriram quem? Jesus. E aí eles entregaram a vida a Jesus, e o Senhor acrescentando todos os que iam sendo salvos. É isso que vai acontecer em Parnamirim, se nós, a começar de mim, deixarmos de sermos egoístas e começarmos a ser mordomos fiéis. A segunda lição que nós podemos extrair nessa parábola:
Quando o amor ao dinheiro e o apego às coisas materiais tomam conta do coração de uma pessoa, ela se torna completamente fechada para Deus. O amor ao dinheiro, o apego às coisas materiais deste mundo, é um verdadeiro cimento que vai concretar o seu coração de tal forma que você vai se fechar completamente para Deus. O rico, sem nome da parábola, representava quem? Representava os fariseus, que o próprio texto diz, e eram avarentos. Era para eles diretamente que Jesus estava falando, mas não só para eles. Era diretamente para eles, mas não exclusivamente para eles. Era para ele e para todo avarento que ouvir. Mas o rico representava os fariseus e líderes religiosos. E aí o rico, na parábola, você lembra, pede ao pai Abraão, diz: pai Abraão, envia, né? Diz: pai Abraão, acho que tem aí o texto na tela. Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. O rico, que estava no inferno, ele diz: eu tenho mais 5 irmãos. E ele já, no contexto, ele já está dizendo: são iguais a mim, vão vir para cá também. Então, pai Abraão, ressuscita Lázaro dos mortos aí. Manda ele lá na casa dos meus pais para dizer que eu estou aqui e que eles têm que se arrepender, porque senão eles vão vir para cá também. Aí o pai Abraão diz: não, os seus irmãozinhos, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas aí o rico insiste. Olha outro trechinho aí da história. O rico insiste: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer. Não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Esse não se deixarão convencer, isso é muito sério. Uma coisa é você não conseguir me convencer. Eu estou aqui aberto para você me convencer, e você conta os seus argumentos tudinho, e eu digo: não, você não me convenceu, os seus argumentos foram fracos. Agora, quando eu não permito que você me convença, significa: eu já entendi seus argumentos, eu sei que você está certo, mas eu não dou o braço a torcer. Esse é o coração totalmente fechado, petrificado. Jesus está dizendo aqui, em outras palavras, que quando o amor ao dinheiro e o apego às coisas materiais tomam conta, como um câncer, do coração de uma pessoa, ela se torna tão fechada para Deus, que nem mesmo que um morto ressuscite e fale do evangelho para ele, e diga que ele tem que abandonar a avareza, ele não vai se arrepender, ele não vai se deixar convencer. Sabe, aqui tem uma coisa muito curiosa nessa parábola. Quando eu estava lendo, vem aquela: meu Deus, como eu nunca vi isso antes. Vejam, Jesus não está só contando uma parábola ou uma história. Jesus aqui também está fazendo uma profecia de curto prazo, diante de todos, claramente. Você consegue perceber isso? Aquele rico da parábola representava quem? O rico e os seus 5 irmãos representavam os fariseus, os líderes religiosos, avarentos. E Jesus está dizendo assim: olha, vocês estão tão fechados para Deus, tão fechados para Deus, que nem a ressurreição de Lázaro vai ser capaz de abrir o coração de vocês para que vocês se arrependam. Será que foi por acaso que o nome desse mendigo era Lázaro? E falavam de ressurreição dele? Aí algum tempo depois, pouco tempo depois, Jesus vai lá e ressuscita um homem chamado Lázaro. Ele traz dos mortos um homem chamado Lázaro.
diante de todos, inclusive dos fariseus. E quando os fariseus veem que Lázaro foi ressuscitado dentre os mortos, eles se arrependem? Eles não se deixam convencer. Mas sabe qual é a atitude deles? Depois você pesquisa, você vai ver. A atitude deles é, aí eles planejam, eles decidem, agora nós temos que de fato matar Jesus e também matar Lázaro, que ele ressuscitou. Porque Lázaro era um testemunho ambulante de que Jesus era o Filho de Deus. Por que isso aconteceu assim? Porque o coração daqueles fariseus estava petrificado pelo apego às coisas materiais, pelo apego e pelo amor ao dinheiro e às riquezas. E eles estavam completamente fechados para Deus. Quando o amor e o apego às coisas materiais deste mundo se apoderam de um coração, ele se fecha completamente para Deus e se torna inimigo de Deus. Lembra do que Jesus falou, nós lemos no capítulo 16? Se você amar o dinheiro, você odeia Deus. Quem começa a amar o dinheiro, vai acabar odiando a Deus. Porque quando Deus chegar diante de você, e Ele olhar para o teu coração, lembra, Jesus diz, Ele conhece os corações. Quando Deus chegar diante de você, identificar o seu coração, amor pelo dinheiro, sabe o que Ele vai dizer? Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me. Foi por isso que Ele disse isso para aquele jovem rico. Não é porque ele era rico, era porque ele era amante do dinheiro. E aí você vai ter ódio de Deus, porque Deus vai querer tirar de você o que você ama. Mas se Ele não tirar o amor pelo dinheiro, ele nunca vai ter lugar no teu coração. Terceira lição que podemos tirar aqui dessa história: a generosidade é um investimento para a eternidade. Olha que lição preciosa. A generosidade é um investimento para a eternidade. Queridos, foi o egoísmo e a avareza, ou seja, a falta de generosidade, que levou o rico ao inferno. Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Nesse texto, Jesus lembra de uma verdade maravilhosa: é possível juntar tesouros no céu. E mais do que isso, Ele está dizendo, Ele está aconselhando a juntar tesouros nos céus. Ele está só dizendo que é possível. Ele está dizendo, é bom que você junte tesouros nos céus. Você diz, mas como? Como é que eu posso levar os tesouros para o céu? Eu nunca vi um carro de funerária puxando um reboque com mudança. Como nós podemos fazer isso? Como podemos juntar tesouros nos céus? A forma de juntar tesouros nos céus é através da generosidade. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17 ao 19. Olha só, é direto isso aqui. Ordene aos ricos, aos que são ricos, ou seja, os que possuem bens no presente mundo, nessa vida, que façam o bem, ou seja, use o dinheiro que vocês têm para fazer o bem, que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. Por quê? Olha o que ele vai dizer agora. Desse modo, é assim, desse modo, eles juntarão para si mesmos um tesouro que será uma base firme para o futuro. Esse futuro que ele fala não é o futuro aqui. E assim conseguirão receber a vida, a verdadeira vida. Como é que eu junto tesouros nos céus? Através da
generosidade. Quando eu reparto, eu estou investindo. Que coisa maravilhosa, né? Quando eu dou, eu estou recebendo. Estou depositando nas riquezas celestiais. Toda vez que você é generoso com as pessoas que estão à sua volta, você está aumentando o seu estoque de riquezas no banco celestial. Jesus não só disse que isso é possível, mas Ele aconselhou que você faça isso. É o melhor investimento que a gente pode fazer com os nossos recursos. E quarta e última lição de hoje, porque esse texto é muito rico. A morte física sela o nosso destino eterno. A morte física sela o nosso destino eterno. O que precisa ser feito para salvação tem que ser feito em vida. Depois da morte não existe mais outra chance. Abraão disse ao rico, o pai Abraão lá no céu disse ao rico: ninguém pode passar de um lado para o outro. Quem está aqui no céu não pode ir para o inferno, quem está no inferno não pode vir para o céu. Se você está no inferno, já era. Existe um abismo, é impossível de passar. Então não adianta fazer orações ou rezas por quem já morreu. Não adianta fazer cultos ou missas por quem já morreu. Uma vez morto, o destino eterno está selado. Essa é a verdade contida aqui. Vejam, o rico, ele não pediu ao pai Abraão assim: Senhor, manda Lázaro ressuscitar dos mortos e lá na minha casa e dizer aos meus irmãos que façam um culto, ou que façam uma missa, ou que orem, ou que rezem por mim, para que os meus pecados sejam perdoados, e aí eu possa ir para o céu, para o lado que está o Senhor. O pai Abraão já tinha deixado claro para ele: quem está aí, meu amigo, está aí e acabou. Então qual é a agonia dele, qual é o pedido dele? Peça a Lázaro que vá lá nos meus irmãos, para que eles se arrependam antes que morram. Essa era a preocupação agora do rico. Vá falar para os meus irmãos, digam para eles não viver como eu vivi. Eles precisam se arrepender antes de morrer, para que não venham parar onde eu vim parar. Queridos, depois da morte, o destino eterno está selado. Olha o que diz Hebreus capítulo 9, versículo 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Para os homens está ordenado morrer somente uma vez. Aqui ele já destrói um bocado de doutrina falsa que tem por aí. Nesse texto, morrer somente uma vez e depois segue o juízo, o julgamento. Ou seja, essa história que diz que o cara morre, aí ele reencarna, aí depois ele morre, ele reencarna, até ele for ficando bonzinho, vai se purificando, aí ele chega num padrão que aí vai ser salvo. Morrer somente uma vez. Essa história dizer que vai morrer, aí vai para um lugar intermediário chamado purgatório, onde os que estão aqui podem fazer sacrifícios e oferendas e orações e rezas, para que ele lá possa ser limpo dos pecados e aí possa chegar no céu. Isso não está na Bíblia. Morrer somente uma vez, segue o juízo. Depois da morte, querido, vem o juízo de Deus, vem a sentença do juiz eterno, e a sentença do juiz eterno não pode ser revogada, não pode ser anulada. Ninguém pode recorrer da sentença do juiz eterno.
Lá na eternidade você não vai ter o Gilmar Mendes para dar um habeas corpus e soltar você, não. A sentença do juiz eterno não pode ser revogada, não pode ser anulada. Essa vida terrena, querido, não é tudo o que você tem. Na verdade, ela é a menor parte da sua existência. Existe uma existência após a morte. Então não viva essa vida como se ela fosse tudo que você tem, porque não é. E se você viver aqui querendo desenfreadamente, como aquele rico que todos os dias queriam todos os prazeres, e você quiser viver e desfrutar de todos os prazeres que essa vida, que essa carne, que essa matéria pode oferecer, e para isso você vira as costas para Deus, para a lei de Deus, para os mandamentos de Deus, você vai acabar perdendo o que tem de mais precioso, que é a eternidade. Lucas 9:24 diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Em outras palavras, queridos, o que Jesus está dizendo aqui é: se você quer salvar a sua vida, se você quer aproveitar a sua vida, se você quer ter o melhor dessa vida nessa terra, Ele está dizendo: você vai perder o que há de melhor. Agora, se você perder essa vida aqui, perder essa vida significa abrir mão de desfrutar de prazeres que a carne quer, abrir mão de desfrutar de coisas que são materiais. Por causa de quê? Para não infringir os mandamentos de Deus, para me colocar no centro da vontade de Deus, para me relacionar com Deus, para ouvir o que Ele tem a dizer para mim. Então, se eu perder o que o mundo oferece, o que essa vida terrena oferece, para servir a Deus, então eu vou ter ganho o que há de mais precioso, que é a vida eterna. Queridos, não esqueça que o mérito de Lázaro não era ser pobre, ou ser miserável, ou ser doente. Um pobre mendigo pode ter um coração tão corrompido e sujo quanto um rico. A pobreza não é detergente para lavar e purificar a alma de alguém dos seus pecados. Só o sangue de Jesus pode fazer isso. Lázaro foi salvo porque era conhecido de Deus, porque Deus o conhecia e ele conhecia Deus. É por isso que ele recebe um nome, é por isso que Jesus lhe dá um nome, porque Deus o conhecia, porque Lázaro, mesmo sendo pobre, ele vivia um relacionamento com Deus. É isso que o nome significa. Lembra que tem uma passagem que de repente chegam lá o pessoal diante de Deus e de Jesus e diz assim: olha, nós pregamos em teu nome, nós curamos em teu nome, nós fizemos isso em teu nome. Ele diz: não conheço vocês. Ele não conhece, ele não sabe quem é. Claro que ele sabe, claro que Deus sabe quem é cada um, mas ele não conheço significa: você não tem parte comigo, não existe uma ligação entre nós, não há comprometimento entre nós, não conheço você. É mais ou menos isso aqui que Jesus está dizendo quando diz que o rico não tem nome, não havia ligação entre ele e Deus, ele vivia para si mesmo, para as coisas desse mundo. O pobre era Lázaro, Deus o conhecia e ele conhecia Deus, ele tinha um relacionamento com Deus, e foi por isso que ele foi salvo, foi porque Deus o conhecia. Aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro Jesus e que vivem um relacionamento com Deus nessa vida terrena, ouvirão do Senhor na eternidade a seguinte frase: vinde benditos de meu Pai para um lugar que está preparado para vós. Mas os que viraram as costas para Deus nesta vida, achando que essa vida era tudo que eles tinham que aproveitar, e por isso ignoraram o que Deus disse, ignoraram os mandamentos, ignoraram o que Jesus falou, porque tudo que eles queriam era festejar e aproveitar a vida todos os dias, como aquele rico. Esses ouvirão do Senhor naquele dia: não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos.
Se você decidir, por desejo ou por negligência, viver esta vida apartado de Deus, então você vai viver separado dele por toda a eternidade. Se você não é alguém que conhece a Deus e que é conhecido de Deus, que vive um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, aqui nessa vida, na eternidade você é alguém sem nome. Eu não conheço você. Mas se você aceitar a oferta de Deus, de um relacionamento com Ele por meio de Jesus Cristo, nesta vida, ainda nesta vida, e tem que ser aqui, então você viverá com Ele por toda a eternidade. Queridos, deixa eu dizer uma coisa séria para você. Nós temos tudo o que precisamos para crer em Deus. Nós temos tudo o que precisamos para nos arrepender dos nossos pecados. Nós temos mais do que aquele rico e os seus 5 irmãos, porque eles tinham Moisés e os profetas, lembram? Eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Nós temos mais do que isso, gente. O que significava ter Moisés e os profetas? Significava, vocês têm as escrituras. E quais eram as escrituras? O Antigo Testamento. Aquele povo, lembra, ainda não existia o Novo Testamento, Jesus estava pregando. Aquele povo tinha o Antigo Testamento, a lei mosaica e os profetas. Mas nós, queridos, nós temos mais do que isso. Nós temos Moisés, nós temos os profetas e nós temos o Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos o Velho e o Novo Testamento. Nós temos mais do que eles tinham. Nós temos tudo o que nós precisamos para crer em Deus, para crer em Jesus e para arrependermos dos nossos pecados. Por isso, se não o fizermos, somos indesculpáveis. E para concluir, queridos, eu quero ler o último texto da noite, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Porque ele diz: no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Eis agora o tempo oportuno, e eis agora o dia da salvação. Quando é o tempo oportuno para ser salvo, querido? É amanhã? É próxima semana? É daqui um mês? É daqui um ano? É depois que eu me aposentar? É depois que eu terminar a faculdade? É depois que eu me casar? Ou depois que os meus filhos se casarem? Não. O tempo oportuno é hoje. O dia oportuno é hoje. O tempo oportuno é agora. Agora é o tempo de carimbar o seu passaporte para a vida eterna. Agora é o tempo de ouvir Moisés e os profetas e Jesus. Agora é o tempo de se arrepender dos seus pecados. Agora é o tempo de abrir a sua vida para Deus. Agora é o tempo de receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Amanhã, querido, você já sabe. Amanhã pode ser o quê? Não ouvi, pode ser o quê? Muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Deus quer salvar você. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Querido, fique em oração. Fique em oração agora. Se você já é discípulo de Jesus, se você já se arrependeu dos seus pecados, já reconheceu que é pecador e já convidou, já recebeu Jesus como seu Senhor, agora é hora de você orar por aqueles que ainda não fizeram. E você que está aqui, ou você que está em casa,
E você é a pessoa que nunca fez isso. Você nunca parou diante de Deus para ouvir a palavra de Deus e dizer: Senhor, tu tens razão, eu sou pecador. Você nunca se arrependeu de ter vivido uma vida para si mesmo, pela sua própria vontade, ignorando a vontade de Deus. E agora você entendeu isso. E você entendeu que a decisão precisa ser tomada em vida, porque depois da morte o seu destino eterno já está selado. E lá em Apocalipse 3:20, Jesus diz: estou diante da porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e sentarei à mesa com ele. Jesus está dizendo: eu vou participar da sua vida, vamos ter comunhão, eu vou saber o teu nome, vou chamar você pelo nome. Relacionamento. Querido, você ouviu a voz do Senhor essa noite. Não só a voz de Moisés, você ouviu a voz de Moisés, dos profetas, de Jesus. Você ouviu a palavra de Deus hoje. Você ouviu o Espírito Santo falar com você. Você está ouvindo Jesus bater na sua porta. Agora é com você. Você pode botar essa mão na maçaneta aí da sua porta, da sua vida, e abrir essa porta para receber Jesus como seu Senhor. Arrepender-se dos seus pecados, arrepender de ter vivido ignorando a Deus, mesmo sabendo que Ele existe, mas no dia a dia, na prática, quem decidia era você, quem governava a sua vida era você. E agora você descobre que Jesus deve ser o seu Senhor. Quando Ele entrar aí por essa porta, Ele entra para reinar sobre você. Lembra da oração do Pai Nosso? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Ou seja, traz o teu reino para a minha vida, vem reinar sobre mim, que na minha vida os meus valores sejam como os valores do céu, que aquilo que é importante, que é valioso no céu, seja valioso para mim, porque tu vais reinar na minha vida. É isso que significa. Você quer que o reino de Deus venha sobre você? Então abra a porta para receber o Rei Jesus Cristo. Como é que você faz isso? Através de uma oração em que você reconhece que é pecador, em que você confessa os seus pecados, onde você pede perdão e é lavado, purificado pelo sangue que Jesus derramou na cruz, e você é recebido por Deus como filho dele por causa de Jesus Cristo. Você quer isso para a sua vida? Essa oração eu posso ajudar você. Essa oração não vai tornar você membro da Igreja Batista. Essa oração vai tornar você discípulo de Jesus Cristo. Então, se você está aqui ou se você está em casa e nunca fez uma oração desse tipo, nunca entregou sua vida a Jesus dessa forma e quer fazer isso agora, então feche seus olhos onde você está e ore comigo. Repita essa oração de todo o seu coração. Diga: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu reconheço, com base naquilo que o Senhor falou, que eu sou pecador, que eu preciso da tua graça, da tua misericórdia e do teu perdão. E em nome de Jesus eu peço que perdoes os meus pecados. Agora, querido, você vai confessar os seus pecados a Deus, porque eu não posso fazer por você. O Espírito Santo vai te ajudar nisso. Peça a Ele, Ele vai trazer a sua memória e você vai confessar. E tudo que vier à sua memória, você não vai se justificar, você vai só confessar. Você vai dizer: Senhor, perdoa porque eu menti, perdoa porque eu roubei, perdoa porque eu adulterei, não sei. O que o Espírito Santo trouxer à sua mente, você vai confessar, vai concordar com Deus de que você pecou e vai pedir perdão. E sabe o que vai acontecer? O sangue de Jesus vai te purificar de todo pecado. Faça isso agora, é só você e Deus. Esqueça tudo, é só você e Deus.
Diga assim: Senhor Jesus, eu senti o Senhor bater aqui na porta do meu coração, e eu decido abrir essa porta agora para o Senhor. Pode entrar, a casa é tua, eu quero ser a tua casa. Entra na minha vida, reina sobre mim, que venha a mim o teu reino, que seja feita a tua vontade na minha vida, assim como ela é feita no céu. Me transforma em alguém parecido contigo, que os meus valores sejam os teus valores, que eu ame aquilo que o Senhor ama, e que eu seja atraído por aquilo que te atrai. A casa é tua e o Senhor pode reformar como quiser, pode mudar os móveis de lugar, transforma a minha vida do teu jeito, no teu tempo. Diga assim: Senhor Deus, é em nome do teu Filho Jesus, e por causa do que Ele fez por mim na cruz, é que eu me achego a Ti, e peço que me recebas como teu filho, ou tua filha. É em nome de Jesus, e crendo nisso, que eu oro e agradeço. Amém, e louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.